Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus. Capítulo 17, versículo de número 24. Mateus 17, 24. Diz assim na palavra de Deus: quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Então, antes de eu continuar, eu quero só explicar isso aqui para os irmãos. Esse aqui é o templo, na verdade, já praticamente o terceiro templo. Na verdade, o primeiro templo é o Templo de Salomão. Depois do exílio, Esdras e Neemias restauraram aquele templo, o segundo templo, né, que tinha sido destruído pela Babilônia. Neemias restaurou e depois o imperador lá, o Herodes, o governador Herodes restaurou esse templo. Então, e ampliou, e é o templo judaico. Então, para a manutenção do templo, eles cobravam um imposto anual referente a 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho, cada pessoa maior de 20 anos tinha que contribuir com 2 dias de trabalho para o templo. O Império Romano não obrigava as pessoas a contribuir, a pagar esse imposto. Não era um imposto obrigatório. Ele não era um imposto que o Império Romano recolhia e ia para sustentar o império. Não. Era um imposto que os judeus colocaram com a permissão do Império Romano. Então, como era para manutenção do templo, era um imposto para manutenção do templo, os romanos colocaram lá, então, que eles não seriam, ninguém era obrigado a ofertar para o templo, a não ser que quisesse. Só que era para manter o templo, e o templo era o grande motivo de orgulho da nação. Então os judeus pensavam o seguinte: todo homem bom, todo homem justo, todo homem honesto, todo homem que ama a Deus tem que contribuir. Ninguém é obrigado, mas se você é uma pessoa de caráter, se você é um homem íntegro, se você entende o valor do templo, você contribui. Então, de forma que isso era tão forte, que se você não contribuísse, é porque você não amava Israel. E havia até assim, meio que uma separação. Um cidadão de segunda categoria. Esse cara não ajuda a manter o templo. Porque não é um imposto obrigatório. E os caras chegam os cobradores chegam para Jesus, e na verdade chega para Pedro aqui, né? Mas a pergunta ela é
ela contém ali um pega, podemos dizer assim, né? Uma pergunta capciosa. Eles perguntam para Pedro, né? O mestre de vocês não paga imposto do templo? Até agora nós não recebemos. Então, eles queriam, de certa forma, assim, denegrir Jesus. Quer dizer, você não paga imposto. E aí Jesus, então, Pedro fala, não, ele paga. Pedro saiu assim, na bucha, né, sem falar nada com Jesus, fala, não, ele paga, ele contribui sim. E aí Pedro vai falar com Jesus, porque tinham que pagar aquele imposto. E aí, quando ele entra, que ele vai falar com Jesus, isso aqui é fantástico, né? Porque Jesus, aqui, nós precisamos entender isso, Jesus é Deus. Então, quando Jesus se fez carne, isso é uma doutrina, irmão, pacificada entre católicos e evangélicos. A doutrina católica e evangélica pensa a mesma coisa disso aqui, que não há divergência nisso. Quando Jesus se tornou carne, que se fez carne, o Deus Emanuel, ele não perdeu os seus poderes divinos. Porque tem muitas pessoas, tanto católicos como evangélicos, pensam que Jesus é Deus sem poder. É Deus, ele é homem, então ele é um homem que não tem poder. Não, isso não é verdade. Jesus, ele manteve todos os seus atributos divinos. Ele era todo poderoso. E a Bíblia vai falar isso o tempo inteiro. Por exemplo, quem é que pode ressuscitar um morto depois de 4 dias? Que já estava cheirando mal? Só Deus. Quem pode dar ordem ao mar para dizer, mar, aquieta-te, e o mar ficar quietinho? Quem pode dar ordem ao vento para falar, cala-te, cala-te, e o vento para na hora? Só Deus. Isso fala do poder de Deus. Em vários momentos a Bíblia fala da onisciência, como aqui agora. Jesus escutou aquela conversa. Ele não estava lá, mas ele escutou. Uma vez, um discípulo de Jesus, o Natanael, ele estava, antes dele ser discípulo, ele estava debaixo de uma figueira, ali orando, fazendo uma oração sincera a Deus. E quando eles foram apresentar Natanael para Jesus, Natanael falaram que Jesus era da Galileia. Natanael falou, nossa, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Aí Jesus, quando eles foram apresentar Natanael para Jesus, antes de Natanael falar qualquer coisa, aí Jesus fala assim de Natanael, aqui está um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro israelita. Aí Natanael estranhou aquilo e falou assim, da onde você me conhece? Como é que você sabe que eu sou um homem de Deus, verdadeiro israelita? Né? Da onde você tirou isso? E Jesus diz assim, porque hoje, quando você estava lá debaixo da figueira, sozinho, quietinho, orando, eu ouvi as suas orações. E eu ouvi as coisas que você falou. Coisas que Natanael tinha falado só ele e Deus em pensamento. Jesus estava trazendo à tona ali agora. Só Deus pode fazer isso. Revelar os pensamentos de uma pessoa. Né? Ou aquele a quem ele conceder. Então, por várias vezes nós vemos isso, Jesus operando milagres. E aqui Jesus chega para Pedro e antecipa a conversa. Interessante que o versículo 25 fala assim, sim, paga. Ele respondeu, quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Jesus falou primeiro e perguntou-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? E aí, quer dizer, Jesus
continua o assunto. Ele aborda o assunto que Pedro está conversando lá fora, que Pedro veio para conversar com Jesus. Jesus antecipa, sabendo o que ele queria. E Pedro respondeu dos outros. E Jesus fala assim, então os filhos estão isentos. Quer dizer, esse templo, que o imposto é para pagar, para ajudar a manter o templo. E o templo é a casa do meu pai. E se é a casa do meu pai, eu não deveria pagar o imposto, porque é a casa do meu pai. É para cuidar da casa do meu pai. Os filhos não pagam impostos. Mas, aí Jesus fala assim, só que ninguém vai entender isso, né? Aí Jesus fala, mas para que nós não nos escandalizemos, ele diz versículo 27, presta atenção, mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, escândalo, tropeço, venha escandalizar, né? Vá ao mar, agora presta atenção, vá ao mar e jogue um anzol. Pedro era um pescador profissional, pescava muito de rede. Mas Jesus está falando que você não vai pescar de rede agora, você vai pescar de anzol. Então, quem vai pescar de anzol, vai pegar, se você tem um anzol, você vai pegar um peixe. Vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de um estáter. Um estáter era uma moeda muito... nós não temos uma nota dessa aqui no Brasil. Porque a maior nota que nós temos aqui no Brasil é de R$200, né? A maior nota. R$200 hoje, basicamente, é o dia de um trabalho de um trabalhador. Então, o imposto teria que ter, vamos dizer, para nós hoje, o imposto seria R$400. Porque era 2 diárias de um trabalhador. Né? Hoje, uma diária aí, hoje, né, é mais ou menos R$200, né? Para mais. Então, estou jogando por baixo. Né, um pedreiro está até mais, né? Uma zeladora aí, R$200. Então, 2 dias de trabalho, é R$400. Para 2 pessoas, R$800. Então, um starter é equivalente para nós hoje a uma nota de R$800. É uma nota que equivaleria a 4 de dracmas. Uma de dracma é o salário de um dia de trabalho. 2 de dracmas, 2 dias de trabalho. Para 2 pessoas teria que ser 4 de dracmas. Então, um starter equivaleria a 4 de dracmas. Aí Jesus fala assim para Pedro, você vai você vai lá no meio do mar, você vai lançar o anzol, você vai pescar um peixe. Quando você pescar um peixe, você vai abrir a boca do peixe, e lá dentro da boca do peixe vai ter um starter. 4 de dracmas. E você vai pegar esse starter e você vai pagar um imposto para mim e para você. Nós dois vai estar tudo pago. E aí Pedro vai. Pega o barco dele, rema, e vai até o mar. A Bíblia só fala até aqui, né? Dando a entender que foi isso que aconteceu. Pedro vai ao meio do mar, põe uma isca no anzol, joga o anzol. Agora preste atenção. Quantos peixes tem no mar? Quantos peixes tem no mar? Qual a probabilidade entre milhões de peixes você pegar aquele que ele está falando? E como é que Jesus sabia que dentro de milhões de peixes no mar, tinha um peixe que tinha uma moeda dentro? Como é que Jesus sabia onde é que estava esse peixe?
E como é que ele sabia que esse peixe, que era o peixe premiado, seria o peixe que estava ali entupido com uma moeda grande de prata na barriga, e ainda ia vir, na barriga não quer abrir, na boca, né? Vai abrir a boca, talvez ele nem tinha engolido, estava travado ali nas guerras dele ali. O peixe ainda vai comer, esse peixe é comelão, né? Que vai no anzol e ainda vai morder o outro para comer mais. E aí, eu quero tirar algumas lições aqui com os irmãos. Primeiro, existe milhões de peixes no mar, mas Deus conhece cada peixe. Existe bilhões de estrelas no universo. E no livro do profeta Isaías, a Bíblia fala que Deus as chama uma a uma pelo nome. Cada estrela no universo tem um nome, e Deus as chama uma a uma pelo nome. A Bíblia fala que em Mateus capítulo 10, versículo de número 29, olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Não se vendem 2 pardais por um aço, ou seja, por uma moedinha. Quanto você paga em 2 pardais, irmãos? Nada, eu não pago nada. O que eu vou querer com um pardal? Então, naquela época mesmo, achava um doido que pagava, mas é uma moedinha ali de 10 centavos. Aço é uma moedinha, uma pequena moeda de pouco valor. Não se vende 2 pardais por um aço, contudo, quer dizer, na verdade aqui, Jesus está falando assim, cara, Jesus está falando assim, quem que paga por um pardal? Irmão, pardal tem no mundo inteiro. No mundo inteiro você tem pardal. No mundo inteiro. Antigamente eu pensava assim, não, país frio, assim, que tem neve, não tem pardal. Tem. No mundo inteiro. E aí, na Alemanha tem, Hans, na Alemanha tem pardal? Estados Unidos, eu vi lá agora, mês passado, os pardaizinhos brincando na neve. Eu falei, caramba, aqui os bichos estão brincando na neve. No mundo tem nem pardal. Então, o que Jesus está falando assim, qual o valor de um pardal? Nada. Você compra um pardal? Já viu alguém criar pardal? Eu nunca vi. Aquilo é praga. Pardal é praga. Até assim, diz que aqui em Goiânia está assumindo a população de pardal e está aumentando a de canarinho, né? Os canarinhos belga, o amarelinho, porque os canarinhos aqui em Goiânia estão aumentando, e aqui na capela ali está cheio. Eu fico ali, às vezes tem 30 ali comendo ali. Antigamente é pardal, agora diz que estão expulsando os pardais aqui do centro da cidade. Pelo menos aqui na capela eu acho que já expulsou, em Goiânia não sei, né? Então, o que Jesus está falando assim, ó, pardal não vale nada. E ele está dizendo assim, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Nenhum pardal morre se Deus não determinar. Nenhum pardal vai morrer se Deus não falar assim, que é para morrer. Nenhum. Então Deus cuida dos pardais. Olha o versículo seguinte. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Irmãos, para que Deus quer saber quantos cabelos que eu tenho na cabeça? Né? Apesar que cada dia a conta diminui, né? Então, mas isso Jesus está mostrando assim, que Deus controla todas as coisas. Deus, não é só que Ele conhece. Deus não é porque Deus, por causa da sua onisciência, não é só que Deus conhece. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então, um peixe no oceano, apesar que ele está falando aqui do Mar da Galileia, né? Então, um peixe no mar, Deus conhece cada peixe. Agora, Deus não conhece a sua vida? Deus não conhece as suas dificuldades, Deus não conhece os seus problemas, Deus não conhece as suas lutas, Deus não conhece a sua adversidade. Deus não conhece o lugar onde você está.
Deus não conhece os seus caminhos. Jesus sabia onde que aquele peixe estava. Jesus sabia o caminho que aquele peixe estava trilhando. Jesus sabia o que havia dentro do peixe. Jesus não conhece o que há no seu interior, o que há dentro de você. Jesus não conhece. Ora, se ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, ele não sabe das suas aflições, das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus desesperos. E Jesus viu que dentro daquele peixe tinha algo que ele podia usar, algo que era de grande valor. E eu quero dizer para você nessa manhã, da mesma forma, para você, há algo em você que Deus quer, há algo em você que Deus ama, há algo em você que Deus quer usar, que é você, o seu espírito, a sua alma. Jesus quer você. Ele quer você, Ele deseja você, Ele ama você. Você é precioso, preciosa para Ele. Há algo de valor em você, o Espírito de Deus habita em você. Deus quer você. Deus quer você. Deus conhecia o caminho daquele peixe, o lugar que aquele peixe estava, o que havia dentro do interior daquele peixe. Deus conhecia todos os caminhos, todos os traçados daquele peixe. E Deus conhece a sua vida. Ora, se Deus conhece a sua vida, se Deus conhece todos os seus pensamentos, eu quero ler com vocês aqui em Mateus capítulo 7. Perdão, Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Eu quero encerrar lendo esse texto. Mateus 6, 25. Que diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. O Pai Celestial de vocês cuida dos passarinhos. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Não vale vocês não são muito mais importantes do que os passarinhos, do que as aves que Deus cuida. A Bíblia está dizendo que é Deus que cuida dos passarinhos. E nós andamos ansiosos com as coisas, o que comer, o que vestir, o que fazer. E Deus falou assim, cara, passarinho não tem depressão. Passarinho não sofre ansiedade. Passarinho não tem fatura de cartão de crédito. Passarinho não tem crise de ansiedade, de depressão. Passarinho vive, ele desfruta da vida. E Deus está falando assim, por que vocês estão preocupados com coisas que vocês não deviam se preocuparem? Ele está dizendo, versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Deus cuida dos peixes. Deus cuida das aves. Deus cuida de você e da sua vida. Não há motivo para você estar ansioso. Não há motivo para você estar depressivo. A Bíblia fala assim, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele diz mais,
Versículo 31. Portanto, não preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, pessoas que não têm Deus, que ficam preocupados com isso. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Presta atenção. O Pai Celestial de vocês sabe que precisam dela. Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Deus sabe que você tem que cuidar da sua família. Deus sabe. Deus sabe. E Ele está falando, isso aí lembrar Deus disso aí é falta de fé. Ele está falando, isso é falta de fé. Lembrar Deus disso é falta de fé. E Ele está dizendo, e aí Ele vai nos ensinar aqui, eu encerro com esse versículo, né? Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essas coisas vão ser acrescentadas. Não é coisa para se buscarem. Essas coisas são acrescentadas naturalmente. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Quer dizer, você não resolveu o problema de hoje, já está preocupado com o problema de amanhã. Deus é quem cuida de nós. Amém?